noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Oftcast. Nós sabemos que a residência é um período de muitas novidades e desafios para os novos médicos que se formaram. Então, é conhecer pessoas novas, os relacionamentos com os R iguais, os R+, estudos, que são estudos, conteúdos novos que muitas vezes não foram adquiridos ao longo da faculdade de medicina, o contato com chefes e pessoas mais velhas e aprender coisas que muitas vezes, em especial na oftalmologia, a gente nem sequer se deparou, nunca nem ouviu falar. Então, tudo isso gera grande ansiedade nos novos residentes e é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje no nosso podcast. Para falar um pouco sobre isso, então, a gente vai ter aqui junto no Oftcast de hoje o professor Daniel, e um convidado muito especial, também Daniel Lousada, que inclusive foi R+, do professor Daniel, foi fellow de retina cirúrgica e hoje ele é assistente da Oftal e também da Escola Paulista de Medicina. Então, boa noite, Dani. Boa noite. Boa noite, pessoal. É sempre um prazer estar aqui no Oftcast e um prazer ainda maior poder aqui falar com o Dani Lou, né? Dani Lou é meu R+, ele é da turma do Bernardo, né? Foi meu R+, e foi o primeiro R+, que me ensinou, começou ali, ele me orientou meus primeiros passos na residência, então é bem legal, esse é um tema bacana, porque a galera pede muito no Instagram, né? Poxa, a gente tem muito R1 no Instagram, ou mesmo médicos que estão começando ali com a ideia de fazer a residência e querendo saber um pouco mais de como que é, quais são as dificuldades, e a ideia é conversar sobre isso, né? Então, seja muito bem-vindo, Dani Lou, é muito bom estar aqui conversando contigo, cara. Opa, fala pessoal, muito obrigado aí, meus grandes amigos, o Dani e o Léo aí, pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje e poder contribuir aí com essa plataforma do Oftcast, que está um sucesso absoluto. E muito obrigado mesmo, pessoal. E aqui, então, na verdade, a gente tem 3 gerações de formados, né? Então, tem a geração do Dani Lou, que pegou, inclusive, um período pré-pandêmico, então, que a gente considerava até normal. O Dani, nosso professor do curso... Foi misto ali, né? Exatamente, pegou sem... Peguei uma parte de pandemia, uma parte sem pandemia e eu que nosso host aí que sobrou só a pandemia, parte de pandemia. Mas agora parece que tá tudo voltando ao normal, os residentes estão conseguindo, acho que levar a vida mais tranquila na residência. A minha primeira pergunta vai para você, Dani. Vou te chamar de Dani, vou te chamar de Lousada para não confundir, né? Melhor. Quando você teve a tua aprovação em oftalmologia, eu sei que você teve em mais de um local a aprovação. Como é que foi esse período para escolher qual serviço que você ia prestar? Você chegou a ligar para alguém, chegou a entrar em contato? Que é um momento importante, né? A gente tá escolhendo onde você vai criar a tua carreira e muitas vezes a tua vida naquele lugar. Cara, foi assim... Primeiro, para escolher oftalmologia, na verdade, eu não sei como foi com vocês, mas... escolhi nos últimos 6 meses antes da prova. Antes eu pensava em ser anestesiologista, cara. Eu pensava em fazer parte de anestesiologia e UTI. Olha só que futuro que seria, né? Mas aí 6 meses antes, eu conversando com meu pai, ele, cara, Daniel, faz oftalmo. Eu, tá bom, vou tentar oftalmo. Tinha um sonho que era passar na USP. Esse era o meu sonho, a minha vontade, mas fiz várias provas e fui aprovado em alguns locais, né? Inclusive... eu cheguei a assistir o primeiro dia de residência, cheguei aí no primeiro dia de residência no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, dou até um alô lá para a turma de Porto Alegre. O primeiro colocado desse ano foi de lá, eu acho que seria meu R-, né? Então, dou até um alô lá, foi bem legal o tempo que eu passei. Passei pouco tempo, né? Passei um dia, e nesse dia que eu estive lá, eu andando pelas ruas lá, procurando um lugar para morar, eu recebi a mensagem: Daniel, você foi aprovado lá no Hospital das Clínicas da USP, peguei o avião no mesmo dia e vim ali para São Paulo, mas assim, a escolha do local, eu não cheguei a perguntar sobre o local para os residentes que estavam na USP, né? Eu tinha na minha cabeça que era um sonho estar lá e pelo repertório, pelos profissionais que saíram de lá e que eu estudei quando eu fui fazer a entrevista, eu quero fazer parte disso e graças a Deus deu certo, né? Então, foi por aí a escolha. Como é que foi contigo, Lousada? Então, no meu caso, minha mãe é oftalmo, né? Então, teve essa grande influência na minha decisão de fazer oftalmo. Mas durante a faculdade inteira, eu sabia que ia fazer alguma coisa cirúrgica. Então, eu só fui decidir por oftalmo mesmo, lá pro fim da faculdade, que eu e meu irmão, a gente criou meio que a Liga de Oftalmologia da UFRJ. Eu e meu irmão. Aí a gente começou a ter mais contato com os residentes e tudo, né?
eu comecei a frequentar o centro cirúrgico e me interessei bastante pela parte cirúrgica da oftalmologia, e especialmente por retina. Então, já na faculdade, eu sabia que queria fazer oftalmo para fazer retina. Diferente. Já tinha Ingenuity na época? Não tinha, nem sonhava em saber o que era Ingenuity, cirurgia 3D, não fazia ideia. Só o que me interessou mais na parte de oftalmo é a questão de poder fazer a parte clínica com a cirurgia e também de operar sentado, né? Que é uma grande vantagem do oftalmo, é poder operar sentado, no conforto, cirurgia mais rápida, né? E isso me atraiu bastante. E por que você escolheu o USP? Como é que foi isso aí? Então, como é que foi a escolha da USP, né? Então, durante o meu internato eu frequentei o serviço da FRJ de oftalmologia e baseados na influência de vários staffs, assistência e tudo, eu acabei optando por fazer residência em São Paulo. Eu fiquei decidido em fazer residência em São Paulo, porque lá tinham vários staffs que tinham essa formação em São Paulo. Então, isso me fez querer optar por fazer toda a minha preparação para a prova da residência para poder passar em um serviço em São Paulo. E meu foco era USP e Unifesp. Basicamente, USP e Unifesp. Aí eu acabei fazendo prova também para USP Ribeirão, para Unesp. E aí eu passei na USP Ribeirão, na Unesp e na USP. E aí eu optei pela USP, que foi realmente uma excelente decisão, eu considero, né? Não se arrependeu ainda? Não me arrependi de jeito nenhum. Legal, né? Pois é, a minha foi assim, foi interessante também, porque eu não sou de São Paulo, acho que o pessoal percebe até pelo sotaque ali. Sou de Curitiba, e quem é de Curitiba é engraçado, não gosta de sair de lá. Os curitibinhas não gostam de sair da terra. E eu frequentei na época até o estágio da UFPR, que é um ótimo setor de oftalmologia lá. Mas eu tinha vontade de me aperfeiçoar e eventualmente fazer aqui em São Paulo. Então, assim, prestei lá, prestei aqui. E quando veio a aprovação aqui, eu falei, eu acho que é justo passar esse tempo aqui. Agora, com relação à escolha da USP em si, e não de algum outro local em São Paulo, liguei para colegas. Acho que é importante, quando você passa em mais de um serviço, você entrar em contato com quem já está nesse serviço. Então, procurar, por mais que você não conheça um residente, mas às vezes sempre tem um contato. Com 3 ligações, você chega em qualquer um no mundo. Então, se você conhece alguém que conhece alguém, você vai ter esse contato e ligar e perguntar como é que está a questão cirúrgica, como é que está a questão assistencial, como é que são os estudos. E, claro, hoje em dia a gente tem também resultados de prova de CBO que, querendo ou não, ajudam a gente a balizar um pouco o local que você vai estar atuando como residente, que vai te formar. Então, eu liguei para um colega, o Luca, na época, e que me tinha falado bem do serviço, falou que estava operando legal. Claro, todas as dificuldades de um R1, de um serviço público, que a gente vai tocar no assunto também, mas é difícil, o serviço público tem suas partes ruins, as partes boas também, e foi que fez eu tomar essa decisão de ficar lá, e também, certamente, não foi arrependido. O importante é você, uma vez que você está num serviço, né, entrar de cara nele. Se você entrou, é porque você vai ficar e aproveitar e usar tudo que aquele serviço pode te dar. E se ele não for o suficiente, você depois também pode buscar outras alternativas. Com relação agora ao curso básico, eu queria conversar um pouquinho com vocês, porque é um outro período importante também, né? A gente entra na residência e oftalmologia, geralmente a gente não sabe nada, né? A grande maioria das pessoas não sabe muito de oftalmologia. E a maioria dos hospitais, serviços, dispõe do curso básico. Eu queria saber de vocês como é que foi a primeira experiência com o curso básico, como é que vocês levaram o curso básico, Dani? Eu acho que essa é uma dor muito grande, né? Você entra na residência de oftalmo e realmente você entra bem verde, vamos dizer assim, né? E saber estudar oftalmo, saber aprender realmente, adquirir o conhecimento de oftalmologia, você leva um tempo para você chegar nisso. E a minha primeira experiência com oftalmo realmente foi o curso básico, assim, que a gente sabe que não tem muito de básico, né? Eu acho que essa é uma crítica que eu gostaria de fazer, porque realmente, cara, o aprendizado oftalmológico é para você conseguir mudar o mindset de um clínico geral para um oftalmologista, você precisa de um conhecimento um pouco mais ali, vamos dizer assim, mastigado, e um conhecimento mais, de algumas partes realmente mais básicas da oftalmologia. Então, minha experiência, por exemplo, eu cheguei no curso básico, eu fui assistir aula de retina, a primeira aula do quê? Eletroretinografia, cara. Não dá assim, sabe? Então, eu acho que saber por onde estudar nesse momento, utilizar as fontes corretas e ter alguém para te guiar é fundamental.
E muitas das vezes, quem vai te guiar é o seu R+. Ele que vai te dar esse apoio inicial, te orientar como estudar e por onde estudar. Né? Foi assim comigo. Na minha época, não tinha Off to Review, então realmente foi bem difícil eu conseguir chegar nesse conhecimento. Eu tive que buscar de várias fontes e muitas das vezes, cara, se alguém te guia, poxa, esse tema é mais fácil de você estudar dessa forma, de entender dessa forma, por esta fonte, cara, isso faz toda a diferença. Alguém para te guiar. Inicialmente, temas básicos. Você tem que se situar na oftalmologia primeiro, para depois começar ali a se dedicar a temas mais complexos, né? Mesmo porque, Dani, a gente já entra na residência acostumado com cuidado com o ensino, porque muitos fazem cursinhos para entrar na residência, né? E os cursinhos para entrar na residência são muito bons, e eles te guiam... São bem variados, né? E te guiam com grande facilidade, então você tem um material de fácil acesso. Agora a gente tem, obviamente, o Off to Review para oftalmologia, mas antes disso, por exemplo, no período de vocês não tinha, então vocês tinham que procurar para estudar fontes diversas, artigos, livros, texto, e era muito mais difícil. São vários, né? Você chega e tem assim uma infinidade de informação e saber filtrar essas informações, buscar o local correto, isso aí faz toda a diferença, né, Dani? Verdade. Realmente essa questão do curso básico é um grande choque de realidade pra gente, né? A gente chega, nunca viu nada de oftalmo praticamente na faculdade e já tem que adentrar nesse mundo que é extremamente específico, a oftalmologia, né? Se você for parar pra pensar, a nossa especialidade é um mundo em uma especialidade, realmente. Por isso que tem várias subespecialidades, né? Então, já dá um baque, assim, quando você chega na residência, né? Aquele curso básico com tanta informação, realmente, esse diálogo com os R+, que eles vão te acalmando, né? O controle da ansiedade aí ajuda muito. Eu acho que, assim, para quem tá assistindo esse episódio, se você é R1, tá começando agora, né? Passou pelo curso básico, fica tranquilo porque dá tempo. Com tranquilidade, nos próximos 3 anos você vai estar aí imerso em oftalmologia, estudando oftalmologia. A gente vai estar aqui para ajudar vocês, caso vocês estejam aqui no Off to Review. E, cara, com orientação, passo a passo ali, separando direitinho os temas e com muita orientação, principalmente você vai conseguir adquirir esse conhecimento oftalmológico ao longo desses 3 anos, sem dúvidas, né? E assim, não é errado você dormir, eventualmente, em uma aula ou outra, porque sim, são 30 dias de curso básico e a gente assiste de uma forma passiva. Então, quando a gente faz um negócio de uma forma passiva, 8 horas por dia, 5 dias na semana, você vai ficar cansado, você vai dormir, você não vai ter energia para estudar em casa depois. Né? Inevitável. É inevitável, isso acontece com todo mundo. E o conhecimento... Não se culpe, né? Não se culpe, é assim mesmo, tranquilo. É muita informação para muito pouco tempo. Cara, você vai ter esses 3 anos e ainda mais, né? Tem uns fellows aí que você ainda vai adquirir mais conhecimento na área a vida inteira para estudar oftalmologia. Eu né? comparava como se fosse fazer um tratamento medicamentoso. Era uma dose de ataque que você fazia de 30 dias, então você ali, dose de ataque de hora em hora, e depois você faz 3 anos, pelo menos, de manutenção. Então, acho que a ideia do curso básico é um pouco isso. Agora eu queria entrar em outro tema também, porque é inevitável que quando você entra num serviço onde existe um R1, um R2, um R3, então até o próprio nome diz, né? Ele vai escalonando ali, existe uma hierarquia e tem os assistentes, obviamente. Como é que foi lidar para vocês? O Dani tem uma experiência até porque com Lousada era o R+ dele, então como é que foi esse contato com vocês? Como é que foram as suas primeiras impressões com Lousada quando vocês se conheceram? Como é que era o dia a dia cirúrgico, o dia a dia ambulatório? Como é que era o relacionamento do pessoal lá? A primeira vez que eu tive... O primeiro R+ que eu tive contato na residência foi o Daniel Lousada em um dia cirúrgico, né? Foi, justamente. Em um dia cirúrgico. Mas assim, naquele momento, eu acho que o Dani, ele me passou o que é mais importante, assim, que tem que passar, o R+, né? O que acontece? Cara, na oftalmo, você é muito dependente do seu R+. O seu R+, ele vai te passar um conhecimento muito precioso, e você tem que estar ali realmente... Tanto para as questões burocráticas, que você vai fazer, e tem que ser feito, né? Esse papel burocrático, às vezes esse papel de falar, cara, fazer papelada, tem um motivo, tem que ser feito, e muitas das vezes é o R1 que faz, né? Então ele vai te ensinar, o teu R+, vai te ensinar essa parte burocrática, mas também ele vai te ensinar, ele vai te entregar ouro mesmo, cara, ele vai te entregar muito conhecimento, seja conhecimento teórico, no dia a dia, no ambulatório, muitas das vezes, quantas vezes eu não pedi pro Daniel Lousada checar uma PIO pra mim no começo, cara, checar ali uma gonioscopia no começo, o teu R+ tá ali do teu lado e vai te ensinar, cara, tá? Então,
essa relação R+, e R-, ela é fundamental. Para o serviço funcionar, tem que ter isso, tem que ter essa relação aí. Pô, tem chefe, claro que tem o chefe para discutir e tudo mais, cara, mas muitas das vezes quem está mais em contato contigo é o preceptor e o teu R+. Então, manter uma boa relação com o seu R+, é fundamental. Para você ir bem na residência, você tem que ter isso. E manter uma boa relação com o R+, passa pelo respeito. Você tem que respeitar o cara, né? Se ele tá te ensinando aquilo ali, cara, você tem que respeitar ele. Se ele tá te ensinando ali as rotinas do serviço, elas existem, você tem que... se elas existem, tem um motivo, né? E você vai entender no futuro, porque você vai estar no futuro no lugar do seu R+, e vai perceber o quanto que era importante aquele papel que você estava assumindo ali no começo, né? Então, o Dani me ensinou muito bem, cara. Eu digo isso. O cara passou tudo que tinha que passar, ele me passou. E eu acho que essa questão da hierarquia a gente não deve ver como algo ruim, né? Não. Porque a hierarquia acaba sendo importante. Eu acho assim, quando a hierarquia ela está ali para organizar as coisas, isso, cara, é fundamental. Imprescindível, tem que ter, né? É imprescindível. Um local em que você não tem uma hierarquia bem definida, muitas das vezes não consegue funcionar adequadamente, cara. Então, a hierarquia, quando ela é para ser construtiva, quando ela é para organizar, é imprescindível, como o Lousada falou aqui, para o bom funcionamento do serviço, né? Exatamente. Até porque, assim, em especial nos serviços públicos, que são grande parte dos serviços de oftalmologia aqui, muitas vezes o R3, para operar com um número, com fluxo, com um volume bom, ele depende não só dos funcionários dos hospitais, porque às vezes acabam não sendo em números suficientes ou com atividades suficientes físicas, então acaba precisando uma força do R1, do R2, do R-, no caso, para ajudar as cirurgias a acontecerem, a tudo ocorrer da melhor forma. Então, né? Eu tô dando a visão aqui, R- pro meu R+ aqui. Né? O R-, cara, assim, pro R+ liberar esse ouro aí, esse conhecimento que ele adquiriu com tanta dificuldade e tudo mais, o R- tem que fazer por onde também. Ele tem que mostrar trabalho, ele tem que mostrar interesse. Isso é uma coisa que a gente vê muito lá na residência, cara. A gente, desde o começo, a gente cobra bastante do residente e é fundamental você estar ali, cara, em cima, mostrando interesse o tempo todo, à disposição. E agora eu quero saber da visão do R+ pro R- aqui. Né? Essa visão de ter que passar o conhecimento, da paciência, que tem que ter bastante, né? Tem que ter muito. É aquilo, o Dani é meu orgulho, né, cara? Porque esse cara, quando eu vi a primeira vez, eu já sabia que ele tinha um futuro brilhante na oftalmologia. Não tem jeito. O cara estudava também, hein? Cara, é muito bom, já chamou minha atenção por ser muito bom, assim, né? E interessado, é isso que ele falou. O R-, ele tem que demonstrar interesse pro R+, para justamente estimular o R+ a poder passar esse ouro, né? Que essa experiência que o R+ tem é, assim, fundamental para facilitar a vida do R-. Então, você ter uma boa relação com o seu R+, cara, é fundamental. Então, eu vejo assim, você estar disponível pro seu R+, por exemplo, ajudar o cara mesmo, entendeu? Sempre ser proativo no serviço, sempre tentar resolver algum problema, nunca querer sair, querer dar uma de malandro, isso é que é a pior coisa que tem, você querer dar uma de malandro, achando que tá sendo esperto, né? Isso aí é detectável imediatamente, isso todo mundo vê, o cara acha que ninguém tá vendo, mas, cara, todo mundo vê. Quando o cara é meio preguiçoso, quebra a mão, que a gente fala, né? Todo mundo vê. Fica então, marcado, né? Fica marcado no começo. E é aquilo, cara. A primeira impressão é que fica. A primeira impressão que eu tive com esse cara foi da melhor possível. Isso que fez com que eu quisesse cada vez mais ensinar ele mesmo, passar o meu conhecimento pra ele. Tanto a questão teórica quanto a parte cirúrgica, né? Quantas facts tu não me ajudou, tu me salvou ali, né? Várias facts, essa relação de R+ é legal. Isso aí é algo que tem que ser preservado. E eu, como R+ aqui do Léo, cara, o pensamento do R+ é assim, óbvio, você tem que... O Léo é um cara espetacular, tipo, na residência eu olhava, pô, o cara diferenciado. Eu lembro que uma vez eu tinha chegado do Canadá, de um fellow no Canadá que tinha feito lá um observacional, né? E eu tava numa reunião do glaucoma e aí era um caso de íris em platô, né? E o professor, o chefe, ele perguntou, e aí, que sinal é esse na agonioscopia? Aí o Léo, R1, pô, tipo, era março, abril, pô, sinal da dupla corcova. Aí esse cara sabe, esse cara é diferenciado e tal. Mas aí na hora que você vê
pô, tá estudando, entendeu? Cara, isso dá um ânimo pro teu R+, assim, pô, de chamar o cara, pô, bora conversar aqui, vai lá. Bora, vale a pena a discussão aqui, entendeu? É mais ou menos assim. E aí isso é fundamental, cara, assim. O R+, ele tem que passar esse conhecimento, ele não pode guardar. E outra, eu digo mais, a forma mais, assim, importante, o melhor jeito, cara, de você aprender algo é ensinando, cara. Isso aí... Isso é fato. Essa experiência que eu tive no Oft Review, quantas vezes eu não já dei aula de vários temas e cada vez mais eu aprendo mais e fica natural a coisa. E, cara, eu lembro que na residência, no ano que eu me preparei pro CBO, poxa, no ambulatório, assim... Olhava lá uma distrofia polimorfa posterior, eu chamava o R-, cara, vem aqui, deixa eu te mostrar um negócio, tá vendo isso aqui? Olha lá, ó, essa alteração no endotélio aqui e tal, o que é isso? Isso aqui é uma distrofia polimorfa posterior, e isso aqui é epidemiologia assim, as complicações são essas. Eu chamava o cara, às vezes o pessoal do ambulatório falava, pô, bora tocar mais aí, bora acelerar, mas na minha cabeça, cara, tem que ter essa ciência, e você tem que compartilhar o conhecimento, porque dessa forma você aprende mais, além de você estar ensinando. Se o cara quiser absorver, ótimo. Para você já está tendo o benefício de você estar aprendendo mais, ensinando aquele R-. Se o R- for esperto, ele vai guardar. E acho que é muito legal, Dani, você tá cercado de gente que tá... Não só gente boa, claro, é muito bom ter gente boa perto de você, mas gente interessada, porque às vezes a pessoa simplesmente tá estudando, vocês começam uma discussão que gera uma discussão maior e todo mundo vai pesquisar aquilo e volta a discutir. Eu vejo isso hoje em dia. Hoje eu tô no Fellow de Neuroftalmo, na retina, e tô cercado de gente boa nas duas especialidades. Então é muito legal, porque você vê o cara te falando uma coisa que ele sabe mais que você e você não sabe, você fala, opa, eu preciso aprender isso e vou estudar isso. Então você chega em casa e estuda. A mesma coisa que você passa para alguém, isso você, como nem falou, tá aprendendo. Então você ensinou alguém e alguém te ensinou alguma coisa, mas quando você ouve aquela coisa, você não aprende 100%. Exato. Aquilo só te dá, ele só te instiga a saber mais. Então você, lembrei, mas não sei bem. Você vai lá ler, ali naquele momento você vai absorver. Depois você vai explicar para alguém, vai aprender um pouquinho mais. Então você tá nesse meio que tá todo mundo fazendo essa troca de informação e conhecimento é sensacional e faz crescer e cresce muito mesmo. Com certeza, exatamente. É bom demais. O meio acadêmico estimula muita gente, né? A gente se desenvolver cada vez mais, então a gente sempre tá estudando, então isso que é muito bom na residência. E com relação agora aos assistentes, né? Porque a gente falou muito de relação residente com residente, essa troca de experiência, conhecimento, mas a gente sabe que grande parte do conhecimento também é passado através dos nossos preceptores, professores da universidade, da faculdade, do hospital, do serviço, dos assistentes, dos chefes. Então, eu queria saber da opinião de vocês, como que vocês veem a importância de ter esses assistentes quando eles estão próximos da gente, como é que é? Se existe uma diferença, vocês percebem uma diferença do ensino de um assistente passando uma informação ou de uma discussão dos residentes? O que você acha? Eu acho que, cara, a visão do assistente é uma visão muito, muito da experiência do cara. Além de, claro, ter um nível científico extremamente elevado, passa muito da experiência do cara. E a gente sabe que em oftalmologia isso realmente faz a diferença. Então, as discussões, em especial, né, nas reuniões clínicas que os assistentes se reúnem e discutem casos diferenciados, aqueles insights que eles passam nos casos são muito importantes para você acrescentar no teu conhecimento mesmo, né? Não só por exemplo, para a prova também. Eu lembro que eu acertei na minha prova do CBO, tem umas 2 questões que foi de um caso clínico discutido pelo professor Mário Monteiro lá da Neuroftalmo. Ele mostrou lá um caso, olha, quando você tem aqui edema de papila, poxa, vale a pena você fazer um OCT macular para você poder avaliar as células ganglionares, porque aquele nervo óptico está distorcido, mas a mácula representa bem ali, dá uma boa representação do que são ali, de uma parcela importante das células ganglionares que vão formar ali o nervo óptico. Então, um conhecimento desse eu guardei ali na discussão, uma coisa mais atual, uma coisa mais da prática da neurooftalmologia dele, que eu usei para minha prova, tirei ponto, mas uso também na vida real, entendeu? Então, isso é legal, passar esse conhecimento mais especializado e do dia a dia. Tá? E essa é uma questão que entende até hoje em dia, né, Dani? Essa questão do edema de papila com a perda das células ganglionares, exatamente, né? Exatamente. Então... Essas coisas você pega aí você tem que estar ali atento, mostrando interesse para o chefe também se sentir incentivado e te passar esse tipo de conhecimento, né? Lousada, queria saber de você com relação ao estudo. Como é que você fazia? Você é um cara muito cirúrgico, mas estudava bastante na residência também. Estudava também, cara. Estudava bastante. Era um cara dedicado. Era um cara eu lembro, completo, né? Eu lembro que a gente fazia grupo de estudos,
né? Se lembro disso, hein? Véspera das provas lá, a gente lá. Exato. Na nossa... Só antes de passar a palavra pro Lousada, na nossa residência tem muita prova, né? Tem muita prova e isso acaba estimulando muitos residentes a estarem o tempo todo estudando, né? Lousada, a sua experiência com relação a essa questão, né, do estudo, como estudar, por onde estudar, estudo com os amigos, estudo só, o que você acha? Eu sempre meio que misturei um pouco, cara. Eu ia estudando durante a residência inteira, assim, todo dia estudava um pouquinho. Eu gostava muito de estudar o que eu via no dia. Por exemplo, eu via algum caso de degeneração periférica da retina. Eu ia no dia lá, estudava, fazia uma revisãozinha básica do tema, né? E durante a semana, basicamente isso. Eu pegava um caso novo, atendia algum caso particular e estudava o tema no dia. E ia estudando para as provas, e na véspera a gente fazia essa rodinha aí de estudo, né? Sempre gostei bastante. Eu acho engraçado, assim, até para se tiver algum chefe de serviço ouvindo a gente, é até importante. No momento que você faz as provas para os residentes, se você não dá nada em troca, você tem que dar algo em troca pro residente, porque o nosso cérebro é quase um cérebro canino, se for pensar nesse aspecto, né? Você precisa dar um biscoitinho pro residente estudar. Por que você vai estudar pra uma prova, querer tirar uma nota, se você não vai ter um benefício nenhum com aquilo, né? Então, na nossa residência tinha, né? Se você vai bem, existia um ranking, você ganhava viagem, tinha todas... Estágio, né? Estágio, exatamente. Então, acho que isso é importante, porque quando você coloca uma premiação... querendo ou não, o cara vai querer estudar mais, porque ele simplesmente estudar para uma prova... Isso é um incentivo, né? Acaba sendo um incentivo. Ele vai estudar em casa. Nossa residência, felizmente, tinha esses incentivos, então isso estimulava os residentes a quererem cada vez mais estar bem posicionados no ranking, né? Exato. E, assim, uma dor que eu acho que os residentes podem estar tendo agora, pelo menos quem está começando, é que, cara, é pouco tempo. É pouco tempo para estudar, eu não consigo... A residência termina tarde, eu nunca vou aprender os assuntos. O Dani, ele deu uma dica que é muito importante, né? Aquilo que você vê no seu dia, você tem a obrigação de estudar, né? Aquilo ali, a melhor forma de você aprender um tema é vendo ele na prática, assim, né? Então, ensinar, você ganha muito, né? E também vendo na prática as alterações e estudando aquilo ali. Aquilo ali é fundamental. Na hora que você estuda algo e vê aquilo acontecendo, cara, você não esquece nunca mais. Ou fica muito difícil de você esquecer. Então, esse é um ponto importante. Sempre estar ali estudando aquilo que você viu no dia. E outra, às vezes, eu acho que você pode até estar sentindo isso agora. Às vezes, o dia a dia é tão puxado, você tem tanta coisa ali que muitas das vezes não é bem ali oftalmologia, né? Aqueles papéis secundários do residente do primeiro ano, que você entra no modo piloto automático e vai levando a residência, só levando, e, cara, acaba que você acaba... eu vou dizer uma coisa assim que é o seguinte, existe uma lei que eu considero que é a seguinte, você nunca pode sair de um dia de residência sem ter aprendido pelo menos uma coisinha nova. Isso quem me ensinou foi um preceptor, né? O professor Epitácio, ele me ensinou isso. E todo dia, ao menos uma coisa, pode ser, por exemplo... aprender sobre o viscoelástico que está ali no dia cirúrgico sendo utilizado, por exemplo. Coisas pequenas, mas que é fundamental. Cara, todo dia, imagina, se você aprende uma coisa nova todos os dias ao longo da tua residência, são 365 coisas novas que tu vai aprender num ano. Então isso é fundamental. De pouquinho em pouquinho você consegue realmente construir um conhecimento muito amplo ao longo dos 3 anos de residência, né? Então, aproveitar... como eu falei aqui, aproveitar ao máximo a tua residência, sempre aprendendo coisas novas diariamente e também estudando o que você viu no dia. Acho que isso é fundamental, né? É importante lembrar que passar de fase no Candy Crush não significa que você adquirir um conhecimento novo, não é uma conquista tão relevante para a residência. Tem que ser uma coisa nova, acho que relacionado à oftalmologia. Por mais que seu dia seja tranquilo na residência, você tem que ser alguma coisa útil ali. Eu queria perguntar agora pro Dani, vou perguntar pro Lousada primeiro, que eu já sei a resposta do nosso Dani aqui, com relação a trabalhar. Você chegou a trabalhar durante o período de residência? Como é que foi a tua experiência, teu primeiro trabalho, Dani? Eu precisei meio que trabalhar porque eu tava juntando dinheiro pra casar, né? Então... E como é que foi passar assim o primeiro óculos aí? Tranquilo? Foi bom, cara, foi tranquilo. É que não tem... Você tem que meter a cara e fazer, né? Eu era diferente nesse aspecto aí, viu? Acho que você fica ali na residência, você tá nervoso pra passar um óculos, fazer um exame e tudo. Mas fora, é engraçado, parece que a responsabilidade aumenta, assim. Eu lembro que na noite anterior eu fiquei bem ansioso e você
Você vai passar, você tem que controlar o tempo, você tem que... É diferente, né? Você tá num fluxo ali diferente que é meio angustiante. E você, Dani? Conta pra gente. Eu digo que você... Com o conhecimento que você adquire na residência, você consegue, se você fez ali uma residência com uma variedade de casos clínicos suficiente, com o julgo muito importante, ter pronto-socorro, né, no teu aprendizado, cara, isso te dá muito conhecimento, parte cirúrgica básica, você consegue, sim, fazer 90% do atendimento que você precisa em oftalmologia. Então, quando eu fiz esses plantões, eu cheguei a fazer algum atendimento ali no R3, foi bem tranquilo. Tive uma tranquilidade muito boa, né? O local de trabalho era um local que tinha ali uma retaguarda de especialistas com mais experiência, então foi bem tranquilo nesse ponto. Mas quando chegou realmente, depois da minha preceptoria, né? Eu também atuei como preceptor, então nesse período, foi um período de muito aprendizado. Então quem tem locais que tem preceptoria, eu sugiro que você faça, eu acho que você vai aprender bastante, principalmente os casos mais complexos, mais difíceis, e além disso, também um trabalho que já me apresentou para algo que viria a ser o meu futuro, né? Que é o ensino. Na minha cabeça eu pensava, cara, um médico, muitas das vezes, ele pensa assim, bom, quando eu me formar, eu vou operar, eu vou ali ser um pesquisador, mas muitas das vezes o médico esquece que existe também o professor, o cara do ensino. E ali na preceptoria, e já com algum tempo atrás, eu sempre pensei, pô, eu gosto de ensinar, eu gosto de aprender, de estudar, de ensinar as pessoas. E o meu direcionamento foi muito natural para essa área, a área do ensino, né? Que é a área que eu atuo atualmente, né? O que eu faço o quê? Eu sou professor, eu ensino. Né? Então, essa parte da assistência é um pouco menos, no meu caso, né? Eu me dediquei mais à área do ensino. Eu acho que é importante a área do ensino, assim, até porque quando você acaba a residência, você não está pronto. Por mais que você tenha feito a melhor universidade, você tenha estudado, você não sai sabendo tudo. Eu acho que eu quero reforçar a importância de fazer uma especialização depois, porque você pode se formar um oftalmologista, mas eu acho que vale a pena você se dedicar a alguma área que você tem interesse, continue estudando, se aperfeiçoando e nunca parar, nunca se prender num consultório já de cara e se esconder lá, porque você acaba não crescendo e até se frustrando, acho que ficando um pouco triste com a profissão ali. Então, acho que é importante sempre estar com conhecimento novo vindo, né? E, bom, acho que é isso. Acho que se quiserem comentar mais alguma coisa, acho que o Dani tem uma notícia também para passar pra gente, né? É sempre bom conversar, né, sobre residência, sobre as experiências da oftalmologia e tudo mais. Eu quero, né, fazer aqui um pequeno jabá, pessoal, olha só, dia 16, dia 17, dia 18 de maio, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o Falco Talks. Galera que tá aí começando cirurgia de catarata, galera que já tá fazendo cirurgia de catarata, pô, aqui a gente vai ter grandes nomes aí, grandes cirurgiões, trazendo aí, entregando para você o ouro nessa parte de cirurgia de catarata, desde casos mais difíceis, o que você precisa ter e saber para ser um excelente cirurgião com, cara, expoentes da cirurgia de catarata aqui no país, né? Melhores técnicas para casos específicos. Então, tá todo mundo convidado. Entra lá, dia 16, 17, 18. Precisa pagar alguma coisa, Léo? Nada, cara, só entrar. Melhor, né? E que horário, Dani? Cara, 20 e 20, vocês já vão ter ali acesso a esse conteúdo. Então, faça a sua inscrição, se você ainda não fez, faz, não paga nada e já vai ganhar bastante conhecimento aí com a gente, tá? Equipe sensacional mesmo. Tô vendo aí, quem tá acompanhando a gente pelo YouTube tá vendo ali na tela vários nomes importantes da oftalmologia. Então, pessoal, acho que vale a pena ficar de olho nesses 3 dias, não perder nenhum deles. E já queria aproveitar, então, agradecer o Dani Lousada pela presença hoje aí. Muito obrigado, hein, Dani? Satisfação imensa aí, meus amigos. Espero ter contribuído aí para esse Oftcast e desejo uma sorte imensa para vocês. Já tá sendo um sucesso absoluto. E é isso aí. E é isso aí, então. A gente se vê na próxima. Esse foi o Oftcast 69. Um grande abraço a todo mundo.